Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem aí, tá? Todo mundo em casa, se cuidando, né? Todo mundo bem. Vamos lá, na semana passada eu passei lá as propriedades, né, da proporção, né? A gente está falando aí de proporção. E agora nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, tá bom? Tem diretamente e inversamente proporcional. Diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Capítulo 26, vamos olhar com cuidado isso aí, que isso é bem importante, tá? Grandezas proporcionais. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Então, é a explicação aí, né? No caso, a definição de grandeza. Tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? As grandezas podem aumentar ou diminuir e são consideradas proporcionais quando, ao serem comparadas, possuem a propriedade de aumentar ou diminuir numa mesma intensidade, ou seja, em uma mesma proporção. Serão estudadas as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais, como eu tinha dito no começo do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Começar pelas grandezas diretamente proporcionais. Então tem aqui. Considere a seguinte situação. Na padaria de Manuel, o cliente paga R$2 por 4 pães. Só um detalhe, o que eu acho muito legal da matemática é que a gente consegue sempre colocar, né, esses assuntos, né? Todos os assuntos matemáticos a gente consegue trazer para um dia a dia nosso. Então sempre tenta fazer isso. Ó. Isso aqui que está no livro, por exemplo, ele está trazendo para o nosso dia a dia, para comprar o pão numa padaria. Olha que interessante. Então você consegue entender de forma mais tranquila. Então sempre que você estiver estudando alguma coisa, né? Seja na escola, seja lendo um livro, alguma coisa, sempre tenta trazer essa situação para o seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai facilitar aí na hora de você estudar e tal, tá bom? Fica com essa dica aí. Seguindo aí, na padaria de Manuel, o cliente paga R$2 por 4 pães. Bom, então eu vou lá na padaria, dou R$2, né? Se eu pagar R$2, eu tenho 4 pães. Beleza. O valor que o freguês pagará pelo pão dependerá da quantidade que deseja comprar, obviamente, né? Então, se ele quiser comprar 4 pães, ele tem que pagar R$2. Aí você pensa, bom, se ele precisa, se 4 pães vale R$2, 8 pães ele vai pagar quanto? Que é o dobro, né? Vai pagar R$4, né? Então, beleza, ó. É exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Quantidade de pães. Se ele vai comprar 4 pães, ali no nosso no que está escrito aqui, né? Ele vai pagar R$2. Se ele vai pagar o dobro, se ele quer o dobro de pães, ou se ele quer 8 pães, ele vai pagar 4, né? Porque é o dobro de pães, ele vai pagar o dobro do valor também. Se ele quer 12 pães, ou seja, o triplo de 4, 3 vezes 4, 12, ele tem que pagar o triplo do valor também, que é 2. Então ele vai pagar 6. E assim vai embora, tá bom? Conseguiu entender isso? A cada 4 pães que ele sobe, ele tem que colocar o valor também a mais, tá bom? Se ele comprou 4 pães, pagou R$2. Se ele comprou 8 pães, que é o dobro de 4, ele também tem que pagar o dobro do valor, que no caso é 4. 2 vezes 2, 4. Se ele quer o triplo de pães, ó, 3 vezes 4, 12, ele tem que pagar o triplo do valor também. 3 vezes 2, 6. E assim vai embora, tá bom? Se ele quer o quádruplo, né? Vai lá, multiplica por 4 aqui, vai dar 16, por 4 aqui vai dar 8. Conseguiu entender disso? Dessa maneira? Beleza? De acordo com o quadro, se a quantidade de pães duplica, o valor também duplica. Se a quantidade de pães triplica, o valor também triplica. E assim por diante, igual eu expliquei aqui na leitura do quadro, tá? Então, dadas duas grandezas m e n, será considerado que n é diretamente proporcional a m quando, ao multiplicar n por uma constante k, o valor correspondente de m for multiplicado pela mesma constante k. Ou seja, essa constante k que ele diz aqui é o 2. Por quê? Eu não disse para vocês que vocês vão multiplicar aqui, ó, por 2, né? 4 vezes 2 vai dar 8 pães. Só que como você multiplicou por 2 ali, você também tem que multiplicar por 2 aqui. E aí o valor vai para 4. Então, essa constante k é esse 2. No caso aqui seria o 3. Ó. 3 vezes 4, 12. Eu tenho que multiplicar por 3 aqui também. Ó. 3 vezes 2, 6. Ou seja, essa proporção é diretamente proporcional. Essas grandezas, né, são diretamente proporcionais, no caso, desculpa, porque elas sobem de uma mesma maneira, tá bom? As duas são multiplicadas por essa constante k, que no caso aqui é o dobro ou o triplo, e assim vai, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A razão entre a quantidade de pães e o valor a ser pago é a mesma, ou seja, 4 pães pagou R$2, 8 pães pagou R$4, 12 pães pagou 6, 12 pães, né, pagou R$6, né? 16 dividido por 8, né, que vai dar 2, tá bom? Todos esses casos aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2, 16 por 8 dá 2 também,
tá? E assim vai embora, beleza? Tranquilo isso, né? Eu só multipliquei aqui em cima e embaixo por 2, ó. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. Beleza? Depois eu multipliquei por 3 e assim vai embora, tá bom? Portanto, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é a mesma, tá? Ou seja, essa razão é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa, tá bom? Bem tranquilo. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Sabendo que 2 caminhões transportam 180 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse são necessários para transportar 540 metros cúbicos de areia, no caso? Solução. A quantidade de caminhões e a quantidade de areia transportada são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, tem o seguinte, ó, areia, 180, tá? Passou para 540. E do caminhão, eu tinha 2 caminhões, né? Eu vou ter que multiplicar por 3 agora, né? Porque 3 vezes 180 vai dar 540. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, se eu usei 3 para multiplicar aqui, basta usar o mesmo 3 para multiplicar o número de caminhões. Então, 2 vezes 3, 6. Portanto, são necessários 6 caminhões, tá? Tá vendo aqui? Ó, de 180 fui para 540. Ou seja, eu tripliquei, né, o valor aqui, tá bom? 180 metros cúbicos de areia, tá? E aí eu também tenho que triplicar o número de caminhões. Então, basta fazer 3 vezes 2 caminhões, eu acho 6 caminhões aí, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. Considere a seguinte situação. Na padaria, parte da produção de seu Manuel visa abastecer uma filial. Ele prepara 1.200 pães para abastecê-la. Seu Manuel adquiriu mais 3 filiais, mas não alterou a quantidade de pães produzidos. Quantos pães receberá para cada filial? Então vamos lá. Manuel passou a ter 4 filiais. Ó. Quantidade de filiais, uma filial. Quantidade de pães, né, para cada filial, 1.200. Se ele tem 2 filiais, quantidade de pães para cada filial, 600. Se ele tem 3 filiais, a quantidade de pães vai para 400. E se ele tem 4 filiais, a quantidade de pão vai para 300 para cada filial. Ou seja, quanto mais eu aumento o número de filiais, mais eu diminuo, né? Quanto maior o número de filiais, menor o número de pães para cada uma. Tá vendo isso? Ó? Eu estou aumentando aqui e diminuindo aqui. Lá no nosso exemplo anterior, quando era grandezas diretamente proporcionais, quando eu subia um, o outro também subia. Aqui eu estou subindo um e estou diminuindo o outro. Por isso que essa grandeza aqui se chama inversamente proporcional. Porque uma eu estou aumentando, né? Posso botar uma setinha para cima, como se eu estivesse aumentando, tá? E essa aqui eu estou diminuindo. Posso fazer uma setinha assim, ó, para baixo. Enquanto uma eu estou aumentando, a outra eu estou diminuindo, tá? Bem fácil isso aí. Tu consegue ver, ó? Uma filial, 1.200. 2, então, subir mais uma, aqui vai para 600 pães. Então, já diminuí o número de pães. Tá vendo? Um está subindo, o outro está descendo, tá? Então vamos lá. Ao analisar o quadro, nota-se que a quantidade de filiais duplica, a quantidade de pães para cada um reduz a metade. Se a quantidade de filiais triplica, a quantidade de pães para cada uma reduz a terça parte. E assim por diante, ó. Exatamente isso, ó. Se eu tenho uma filial, eu tenho 1.200. Se eu duplico o número de filiais, ou seja, 2 vezes 1 vai dar 2, eu tenho metade, né? Se eu tinha 1.200, eu quero metade agora. Vai ser 600 para cada filial. Se eu triplicar o valor das filiais, ó, 3 vezes 1, 3. Eu vou pegar 1/3, né, do que eu tinha quando eu tinha 1 lá. Ó. Era 1.200 pães, agora eu vou dividir esse número por 3. Então, 1.200 dividido para 3 vai dar 400. E assim vai embora. Exatamente como ele está dizendo aqui embaixo. Tá bom? Então, aqui, ó. Então, dadas as duas grandezas, M e N, será considerado que N é inversamente proporcional a M quando, ao multiplicar N por uma constante K, o valor correspondente de M for dividido pela mesma constante K. A razão entre a quantidade de filiais e o inverso da quantidade de pães é a mesma. Ou seja, 1, né, dividido para 1.200, 2, né, dividido para 1.600 igual a 3 dividido para 1.400 e 4, né, igual a 4 dividido para 1.300. Tudo isso aqui vai dar 1.200 pães aí, tá bom? Que é o que tinha lá no total, tá bom? Portanto, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a razão entre a primeira e o inverso da segunda é a mesma, tá? E a gente tem um exemplo aqui, para ficar mais claro isso aí. Em uma construção, 10 operários são responsáveis por uma casa, né? Desculpa. Eles levarão 120 dias para concluir o serviço.
Se forem contratados mais 20 operários com a mesma qualidade e velocidade de execução dos primeiros, a obra será concluída em quantos dias? Ó, então vamos lá, vamos com calma. Em uma construção eu tenho 10 operários, tá? Tenho 10 operários, beleza. Eles levarão 120 dias para concluir o serviço. Beleza, 10 operários, 120 dias. Se forem contratados mais 20 operários, então eu tinha 10 operários, agora eu vou ter mais 20, né? 10 mais 20, 30 operários. Então, ó, eu peguei, tripliquei, né, o número de operários. Porque se eu tinha 10 e agora eu tenho 30, é a mesma coisa que pegar 3 vezes 10, 30. Então, eu tripliquei. Foi? Estou fazendo a leitura ainda com vocês, tá? Depois a gente vai aqui para a solução. Então, beleza. Se forem contratados 20 operários com a mesma qualidade e velocidade de execução dos primeiros, a obra será concluída em quantos dias? Então, se é uma grandeza, a gente viu aqui, ó, eles levaram 120 dias, beleza. Se eu peguei, tripliquei o número de operários, eu vou ter que pegar esse 120 e dividir por 3, né? Porque se eu estou aumentando o número de operários, concorda comigo que eles vão levar menos tempo para fazer aquela obra? Por exemplo, se eu tenho 2 pessoas trabalhando em alguma coisa, né? Vamos supor, fazendo uma roupa. Vamos supor, tenho duas pessoas costurando uma quantidade de roupa, né? Vamos supor que eu tenho que fazer 100 blusas. Aí eu falo, galera, vocês vão ter que fazer 100 blusas, vocês dois. Aí se eu pego e falo assim, tá bom, vou chamar umas 3 pessoas, agora eu tenho 5. Você concorda comigo que o tempo que essas 5 vão levar para fazer as 100 blusas é menor do que levaria só 2 pessoas? Aqui é a mesma coisa, eu tinha 10 operários, agora eu tenho 30 operários, né? De 10 eu fui para 30, ou seja, eu tripliquei o número de operários. Então você concorda que eles vão fazer isso em menos dias? Era 10 fariam em 120 dias. Se eu botei 30, eles vão fazer em menos dias. Então, quão menos é isso aí? É exatamente isso que ele está perguntando. Em quantos dias eles vão fazer isso? Se eu tripliquei o número de operários, é só pegar o número de dias e dividir por 3, né? Então, eu vou fazer lá, 120 dividido por 3 vai dar 40, tá? Então, tem aqui, 10 operários passou para 30, ou seja, eu tripliquei, igual eu expliquei para vocês. E o 120 eu vou dividir por 3, tá? Porque se eu multipliquei lá por 3, nesse caso aqui eu tenho que dividir por 3, tá? Portanto, os 30 operários concluirão a obra em 40 dias, que foi o que a gente tinha visto aí, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa parte, assim, é muito importante essa matéria, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Daqui para frente vocês vão ver bastante coisa sobre isso, tá? Pode ter certeza, nos outros anos também. Então é importante ter isso aqui em mente, tá? Se você não entender alguma parte, volta o vídeo. Se mesmo assim ainda não tiver entendido, manda mensagem lá, porque é muito importante ter isso aqui em mente. Tá bom? Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.